Qual seria a maneira correta de desenhar um corte para cálculo de volumes de movimentação de terra? O cálculo deve representar uma relação de alturas do terreno todo e não somente da parte a ser cortada. Por exemplo, ao traçarmos uma linha de corte no desenho, temos que levar em conta todas as curvas de nível que ocorrem no terreno para que o corte realizado possa ser comparado com outros cortes e, assim, possamos calcular o volume entre um e outro. Outra coisa importante é que os cortes precisam mostrar o perfil natural do terreno, ou seja, como o terreno era antes de começarmos a intervir nele. Digamos que um edifício seja implantado no local indicado no desenho em amarelo. Teríamos que corrigir o terreno para o edifício ficar num plano. Faremos o desenho de cortes no terreno no que seriam posteriormente duas faces da edificação. Teríamos então o corte A e B posicionados a uma distância de 20 metros um do outro. Primeiro traçamos a linha de corte e, depois, puxamos linhas de referência das interseções entre o corte e as curvas. Com estas linhas de referência podemos elaborar um desenho de corte olhando para uma determinada direção e mostraremos como é o comportamento do terreno naquele determinado ponto. Na mesma escala do desenho, preparamos linhas de nível em perfil, o que corresponde a retas que podem ser estabelecidas a cada metro. No desenho, as curvas de nível saem do nível 600 metros e vai até o nível 610 metros. Apesar de não utilizarmos todas as curvas a cada corte realizado no terreno, é importante ligar as linhas de referência que fizemos com o nível adequado no perfil. Então, uma linha que representa o corte na curva de nível 606 irá ser puxada até o nível 606 do perfil e assim por diante. Com isto teremos a possibilidade de fazer o desenho do perfil natural do terreno. Lembrando, o que ocorre antes das curvas de nível e depois das curvas de nível não podemos afirmar com certeza. O que se tem de comum aceitação é o prolongamento contínuo da última linha de desenho de modo uniforme, já que a natureza trabalha com certa homogeneidade em terrenos sem acidentes geográficos. Se pensarmos em retirar terra e deixarmos parte do terreno no nível 604 metros, teríamos um perfil mostrado pelo corte que geraria uma área para cálculo posterior de volume, mostrado pela achura. Em amarelo, estarão as áreas de corte e, em cian, estarão as áreas necessárias para aterro. Calculando as áreas de cada um dos cortes do desenho, é possível verificar muito rapidamente que as áreas de corte são muito maiores que as de aterro. O procedimento para calcular a área entre os cortes do desenho é parecido com o procedimento de cálculo de área do trapézio. Utilizando-se de duas faces paralelas, nós fazemos a soma das áreas e dividimos por 2 para obter a média entre os dois cortes de desenho. Esta média será multiplicada pela distância entre os cortes, que é de 20 metros. O volume de corte ficaria em torno de 7.530 metros cúbicos e o volume de aterro seria de 1.730 metros cúbicos. Uma diferença de 5.800 metros cúbicos. Subindo para o nível 605, teríamos 3.854 metros cúbicos de corte e 5.134 metros cúbicos de aterro. A diferença diminuiria para 1.280 metros cúbicos. Deste passo em diante, a diferença seria tirada por avaliação de centímetros abaixo do nível 605. Este método, infelizmente, é por tentativa e erro.